povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste falador canal Léo Brasil aqui. Hoje num vídeo, gente, extremamente importante, como já é de costume aqui no canal. Sempre que chega na metadezinha do campeonato ali, rodada 19 para 20, eu costumo fazer esse vídeo especial para passar para vocês como é que estão os times. Obviamente, tá, gente? Já para deixar claro já no inicinho, para não ter confusão. É a opinião de um atleticano, então eu vou falar como um atleticano vê os outros times no Campeonato Brasileiro até o momento, tá? Não vou pegar recorte de antes, tá? Do ano, não vou falar de campeonato estadual, nada disso. É só o recorte sobre o brasileiro, tá bom? Pode ser que eu comente alguma coisa ou outra com relação a outro campeonato, mas o foco aqui é o brasileiro. Beleza? Só para deixar bem claro aí, no final do ano é que eu faço ali aquele nosso vídeo do compilado do ano todo dos clubes. Aí eu vou comentar, fazer um vídeo maior para comentar o ano completo dos clubes, beleza? Então vamos aqui pela tabela, pegando do último colocado até o primeiro e comentar sobre cada um. Neste vídeo eu não vou falar sobre o Galo, o Atlético, que é o meu clube do coração. Obviamente eu tenho mais informação, mais acesso e acompanho mais de perto. Eu vou falar num outro vídeo. Então esse aqui é só para falar sobre os outros 19 times do Campeonato Brasileiro, nossos queridos adversários. Beleza? Então você vai saber aqui a visão de um atleticano para com os demais clubes. Obviamente o meu vídeo vai ser o mínimo clubista possível. Vai ser análise, gente. Isso aqui vai ser de forma analítica que eu vou fazer, tá? Então, não espera uma coisa clubista, onde eu vou falar, né? O Flamengo tá roubando, o Palmeiras tá roubando, não tem nada disso. Vou fazer uma análise fria, de acordo com o que eu observo do Campeonato Brasileiro até este momento. Hoje, no caso, dia... bom, vocês vão ver o vídeo no dia 27/7, que é no sábado, né? Então... já fica aí, então, como está o campeonato até o dia 27/7, beleza? Então, sem mais delongas, então, vamos lá falar de cada um dos times, começando com Atlético Goianiense. É isso aí, meus amigos, o Atlético Goianiense neste momento é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está em último lugar. A campanha do Atlético Goianiense são 12 pontos em 19 jogos, ou seja, é um dos poucos times que já fez todos os jogos da primeira metade do campeonato. A maioria dos times não completou ainda os 19 jogos, tá? Foram 2 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Não é o time que mais perdeu, por incrível que pareça, tá, gente? Neste momento são 16 gols pró, tomou 29 gols, o saldo é negativo de 13, um aproveitamento de 21%. Aqui o Atlético Goianiense eu não tenho nem muito o que comentar, né? O Atlético Goianiense vem passando por dificuldades, jogos aí. O Atlético Goianiense até começou o campeonato de uma forma interessante, tá? Tava bem acima ali. A maioria desses pontos, inclusive, foi bem no início do campeonato, naquele recortezinho inicial mesmo. E o Atlético Goianiense, ele vinha de uma campanha que começou interessante, estava fora da zona de rebaixamento. Até pensei que poderia dar conta, mas teve uma queda vertiginosa. E se o Atlético Goianiense não aproveitar essa janela de meio de temporada para se reforçar, a Série B é certa. A Série B é certa porque o time ele vem numa descendente impressionante, né? O time começou razoável e começou uma descendente assim gigante, acumulando um número muito grande de derrotas aí, né? Então, nosso querido Dragão Dracarys precisa se cuidar, porque senão, meu amigo, volta para a Série B mesmo, tá? Vamos ver como é que vai ser aí essa janela de meio de temporada. Hoje eu não vou falar ainda de reforços em geral, tá? Só os que eu lembrar assim de cabeça e tudo mais. Não sei se o Dragão já fez alguma movimentação no mercado, mas como é um dos times que eu acompanho um pouco menos, eu confesso. Então, na minha visão, se não tiver uma modificação drástica de elenco, dificilmente consegue. Não vai adiantar muito mudar o técnico se o elenco não tiver um pequeno reforço aí para dar um upgrade no Atlético Goianiense. A tendência é cair, então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Fluminense! O Fluminense é um caso a ser estudado pela NASA, né? Pela ciência. Afinal de contas, é o vice-lanterna. Neste momento tem 14 pontos.
tá? Em 18 jogos, o Fluminense tem um jogo a menos. Se vencer o seu jogo, gente, só pra vocês terem uma ideia, esse jogo atrasado, ele pode sair da zona de rebaixamento. Olha que coisa, o Campeonato Brasileiro é uma doideira, mas é isso. Ele ainda depende de si somente para poder sair da zona de rebaixamento. O problema é que tem outros jogos acima, outros times acima que também tem jogos a menos. Mas neste momento, se o Fluminense vence, se no caso os outros times que estão mais acima perderem, o Fluminense consegue sair ainda por conta própria, mas não vai ser fácil não, tá? O Fluminense, ele tem, como eu falei, 18 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. O Fluminense é o caso de maior decepção de todo o Campeonato Brasileiro da primeira metade, né? De toda a primeira metade do campeonato. Porque o Fluminense, gente, é o atual campeão da Libertadores. É inimaginável você ver o Fluminense em 19º lugar depois de ganhar a Libertadores. O Fluminense é o único time na história que corre o risco de disputar um Mundial de Clubes estando na Série B. É impressionante disputar um torneio intercontinental na Série B. Então o Fluminense, para essa virada de semestre, ele precisa realmente mudar aí o seu patamar, mudar a sua forma de pensar. Entretanto, gente, pegando o recorte dos últimos jogos, o Fluminense, com os reforços que chegaram, e ainda precisa muito de reforços. Mas o Fluminense teve alguns reforços, e não é só o Thiago, o zagueiro, né? Nossa, se eu soube não, acho que é Thiago Silva mesmo. Thiago Silva. Não é só ele de reforço, mas o Fluminense ele tá trazendo também jovens promessas, né, da base, que podem dar um alívio e dar uma força maior aí para esse time. Mas uma coisa é certa, o Fluminense precisa diminuir a média de idade dos jogadores. Está muito alta, não por causa da qualidade técnica dos jogadores, mas o Campeonato Brasileiro ele é brutal. Não tem como você jogar um Campeonato Brasileiro em alto nível se os seus jogadores aí vão jogar 2, 3 vezes na semana e estourar rapidamente aí em 2, 3 jogos e ficar fora. Então a situação do Fluminense é bem complicada. Porém, com a mudança de técnico que teve recentemente, o Fluminense vem demonstrando melhora. Então pode ser que esse time saia aí da zona de rebaixamento, mas ainda precisa se reforçar na janela, porque senão vai sofrer bastante aí. E lembrando, o Fluminense é um caso atípico, tá disputando Libertadores ainda, tá disputando Copa do Brasil e tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. Vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos com relação ao Fluminense, tá? Só para terminar aqui a parte numérica, né? O Fluminense tem 14 gols pró, 24 gols contra, saldo negativo de 10, apenas 25% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É realmente um número bastante baixo. Vamos ver aí como é que o Flusão vai se virar daqui pra frente. Vitória! O Vitória é um time que veio da Série B ali e eu realmente não esperava que fosse ser muito diferente, para ser sincero, tá? E eu tenho que ser sempre sincero aqui, por mais que eu tenha um certo apreço pelos times da Bahia, tanto Bahia quanto Vitória, os times do Nordeste também, Ceará, Fortaleza. O Vitória é um time que eu já esperava que estaria meio que nessa posição brigando contra rebaixamento. Vitória é outro caso que, se não se espelhar no seu adversário, que no caso é o Bahia, não vai conseguir melhorar seu patamar, tá? Uma coisa é certa no futebol, quando você tem adversários de qualidade, você quer lutar para ser melhor do que ele, né? O Atlético tem o Cruzeiro, o Grêmio tem o Inter, o Flamengo tem ali o Botafogo, então são times que estão indo bem. O Fluminense, que foi campeão da Libertadores, né? Isso força um pouco no ego dos adversários. E assim a gente vai mencionando outros, né? O Vasco, que está em um momento de melhora, já nós vamos falar. Então você tem que ter adversários à altura. O Vitória tem. O Vitória tem um Bahia, que teve uma reformulação, que tá bem, já nós vamos falar do Bahia. Então o Vitória tem que pegar isso como um gancho para tentar ser melhor do que o Bahia. E essa é a única forma aí do Vitória conseguir escapar do rebaixamento. Porque o time não vem mostrando o melhor futebol, um futebol com muita qualidade. E inclusive, como eu falei antes, o Atlético Goianiense, ele não é o time com mais derrotas, é o Vitória. Vitória, ele perde muitas partidas. Vitória nesse momento está em 18º com 15 pontos, sendo 19 jogos, ou seja, tem um jogo a mais do que o Fluminense. 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. É o time que mais perde.
Também é o time que... Acho que é o time que mais tomou gol. Não é o time que mais tomou gol, mas é a segunda defesa, a terceira, enfim. A defesa ali... Não, é o time que tem mais gols, ó. 20 gols pró. É inclusive um número até razoável de gols pró, mas ainda é baixo. Mas é a pior defesa do campeonato. 32 gols contra, gente. É um número absurdo de gols tomados aí. E olha que tem outros times aí que estão tão mal de defesa, mas o próprio Atlético Goianiense tem 29 gols sofridos, mas o Vitória tá com boa. 32 gols sofridos, saldo negativo de 12. O negócio é que o ataque ainda fez um pouquinho mais de gols, 26% de aproveitamento no campeonato. Números baixíssimos aí pro Vitória, que vai ter que lutar bastante para escapar desse rebaixamento, viu? Vai ser difícil pro Vitória conseguir escapar dessa. O Grêmio! O Grêmio é outro caso que para mim é um pouco decepcionante, tá? Eu esperava o Grêmio um pouco mais alto, porém a situação do Grêmio é mais compreensível, muito mais compreensível, né? O Sul passou por todos aqueles problemas. Um abraço pra galera do Sul aí que estiver assistindo. E o Grêmio foi um dos times aí, talvez o do Sul, o time mais prejudicado de todos. Porque perdeu a sua casa. O estádio do Grêmio era o que era mais próximo do Rio, então a recuperação é muito mais demorada. Perdeu o CT. É o time que talvez mais viaje aí no Campeonato Brasileiro, porque ele tem que viajar para jogar fora e para jogar em casa. Então a situação do Grêmio aí vai ser de superação realmente. O que é bom aqui, o acalanto que o gremista tem é que nesse momento, apesar de estar na zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos, né? O Grêmio tem 15 pontos nesse momento, 17 jogos. 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Mesmo com todos os problemas, ainda é um número muito grande de derrotas para a estrutura que o Grêmio tem. E observando hoje, peço desculpa aos irmãos do Inter, mas é uma realidade, financeiramente, estruturalmente, o Grêmio está melhor do que o Inter nesse momento. Tá? Se você pegar ali a questão de finanças, a questão de caixa, a questão de tudo por fora ali, o Grêmio está numa situação um pouco menos complexa do que o Inter. O Inter vive uma situação um pouco mais complexa, já nós vamos falar. Isso falando extra-campo, porque dentro de campo os elencos meio que se equivalem, o elenco do Inter é até um pouco melhor, mas no extra-campo o Grêmio está um pouco mais equilibrado. Então não era para estar tão ruim, mesmo com todos os problemas que teve no Sul. O Grêmio precisa fazer ali uma recuperação psicológica dos jogadores, até do treinador mesmo, o próprio Renato, para poder retomar aí o caminho das vitórias e sair dessa situação incômoda aí que não é digna do tamanho do Grêmio, né? Lembrando também, ó, o Grêmio neste momento tem 14 gols, ou seja, é um time que tem feito muito pouco gol. Então, talvez é um dos piores ataques do campeonato, né? A gente ainda vai conferir os outros números, eu não olhei todos antes. Tô dando a opinião aqui no vídeo já, para ficar bem sincero tudo que eu vou falar, né? Nesse momento, tomou 22 gols, não toma tantos gols quanto poderia, mas o saldo está negativo de 8, ainda é um saldo ruim. O ataque precisa trabalhar mais e a defesa também, né? 29% de aproveitamento no campeonato até o momento. Então, o Grêmio precisa aí buscar esse crescimento para poder escapar dessa Série B, tentar uma Sul-Americana no ano que vem de novo, né? A Libertadores é um pouco mais difícil, não é impossível. Como eu falei no início aqui, dá para todos os times conseguirem ainda uma reviravolta, mas no caso, olhando assim de forma crua e analisando, né, friamente, a situação do Grêmio é pensando realmente em conseguir ali posições na primeira metade da tabela e talvez uma Sul-Americana novamente para ter essa recuperação. E torço para que a galera do Grêmio aí consiga passar por todo esse processo aí que é bem difícil. Eu sei bem como é que é, tá, gente? Então um grande abraço para toda a galera do Sul aí e segue a campanha. Não tá aqui na telinha, mas a gente continua fazendo as campanhas aí para ajudar a galera do Rio Grande do Sul que ainda tá passando aperto, tá? Cuiabá! O Cuiabá é aquele típico time que acho que o meu discurso ele vai ser muito repetitivo sempre que aparecer o Cuiabá. Mas o Cuiabá é aquele time que sempre a galera coloca e postula como um time que vai ser rebaixado e nunca é. E uma coisa que eu achei, que eu descobri, que eu não acompanho obviamente o dia a dia, a vida do Cuiabá, mas acompanhei alguns conteúdos, né, de futebol em geral, sou um apaixonado
por tudo que tá dentro e fora de campo. E uma coisa que me dá uma segurança de falar do Cuiabá, por mais que ele esteja numa situação que não é tão boa, tá ali na boca da zona de rebaixamento, né? Mas tá com 2 jogos a menos, então pode se recuperar bem. O Cuiabá, de todos os times da Série A, é talvez o time que esteja com a melhor situação financeira proporcional. O que eu quero dizer com isso? É um time que não tem grande lucro, mas é um time que não tem nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Acho que o Cuiabá é o único, eu não lembro exatamente se é o único, mas é um dos únicos times que pode encher a boca para falar meu caixa está perfeito. E não é SAF, né? O Cuiabá ainda não é SAF. E tem um trabalho brilhante por trás do Cuiabá que mantém ele na primeira divisão. O Cuiabá é um dos poucos times no futebol brasileiro que ainda não caiu da Série A. Ah, mas o Cuiabá não jogou a Série B? Jogou, mas é porque o Cuiabá jogou todas as séries. Né? Diferente de outros clubes aí, no caso só o Flamengo e o São Paulo que ainda não caíram mesmo, né? Apesar do Flamengo já ter caído. Né? Mas não caiu de fato, né? Foi salvo ali, mas times que não caíram, Flamengo, São Paulo e o Cuiabá. O Cuiabá, desde que subiu para a Série A, nunca mais caiu. E todo ano ele é postulado a cair. Então o Cuiabá vem fazendo um grande trabalho fora de campo que reflete dentro de campo. O Cuiabá sabe o seu lugar. Não é um time para brigar por título ainda, mas vem crescendo a cada ano. Prova disso é que esse ano está disputando a Sul-Americana de novo. Então, fica de olho nesse Cuiabá. Aliás, se eu fosse dono de uma empresa hoje, um time que eu investiria era o Cuiabá. O que eu tentaria a SAF dele seria o Cuiabá. Porque não tem dívida, o Cuiabá só tem um grande problema, ele não tem categoria de base, precisa investir nisso. Então se eu fosse um investidor hoje, e tivesse uma grande empresa, tivesse dinheiro, eu investiria no Cuiabá, porque se você criar uma categoria de base para um time tão estruturado quanto o Cuiabá, é lucrativo. Então, tá? Cuiabá está em 16º lugar com 17 pontos em 17 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Bem equilibrado aí nos números. 18 gols pró, 22 gols contra, precisa melhorar um pouco a questão defensiva. 4 gols negativos de saldo, 33 pontos até o momento. O grande Cuiabá. Criciúma. O Criciúma é uma situação também bem interessante da gente analisar, porque o Criciúma ele começou, gente, o campeonato muito bem. De uma forma que eu não esperava. Achei que o Criciúma era outro bate-volta, que iria chegar ali na Série A e já estaria brigando por rebaixamento desde o início, mas até o momento não é isso que vem mostrando. Não quer dizer que vai cair, não quer dizer que não vai cair. A situação do Criciúma ainda é difícil, porque está muito próximo da zona de rebaixamento. Nesse momento está em 15º lugar com 18 pontos, 17 jogos também, 2 jogos a menos. 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, muito equilibrado o time. Até nos números de gols pró e contra, 24 gols feitos, 27 gols sofridos, menos 3 de saldo, 35% de aproveitamento. São números bem interessantes aí do Criciúma, que é outro time que vem mostrando, se ficar na Série A, gente, é um time que pode dar bastante trabalho. Tem dado trabalho e tirado pontos de grandes clubes, tá? Que jogou aí, né? Teve bons resultados contra alguns clubes. Se eu não me engano, tirou ponto de Palmeiras, tirou ponto de Flamengo, tirou ponto do Galo também. Acho que do Flamengo não, mas enfim. Ele é um time que vem dando trabalho, não é aquele time que chega. Eu esperava um Criciúma, assim, sendo muito sincero, e obviamente a ideia desse quadro é essa. Eu esperava um Criciúma que ia chegar e ia tomar pancada pra todo mundo do 10º pra cima. Mas tomar um vareio de bola. E não é o que tem acontecido. O Criciúma tem me surpreendido bem positivamente. Vamos ver se mantém assim, porque a situação do Criciúma está bem interessante no campeonato até o momento, mas não vai ser fácil de manter e precisa fazer. Se quiser ficar na Série A, vai ter que fazer uma campanha melhor do que a do primeiro turno, que ainda não acabou pro Criciúma, né? O Criciúma consegue 2 vitórias ali também, sobe bastante na tabela de classificação. Corinthians! Corinthians é outra situação meio decepcionante aí pro torcedor corintiano. Corinthians é o time, gente, que tem mais capacidade. Isso é dado, tá, gente? Eu não tô tirando da minha cabeça, não. Eu assisti muitos conteúdos e tô falando aqui uma informação para vocês.
De todos os clubes da Série A hoje, no momento, o Corinthians é o que tem mais potencial financeiro. Mais até do que o Flamengo. Ah, Léo, você tá falando besteira, o Flamengo não tem dívida. Calma, eu disse potencial financeiro. O Flamengo já é um time que está consolidado financeiramente, tem um potencial já tem uma questão financeira bem definida. Agora, o Corinthians, que é hoje a segunda maior torcida do país em questão numérica, o Corinthians ele tem um potencial para ser muito mais, para ter lucro todo ano. O Corinthians era um time que não devia ter dívida. E hoje se não for a maior, é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, é a do Corinthians. O Corinthians está numa situação que ainda não teve uma grande queda, não teve uma desestruturação total no time, porque tem uma torcida muito fiel. Por conta dessa torcida fiel é que o Corinthians poderia estar muito melhor. Porque, como eu falei, o nome da torcida não é à toa. A torcida do Corinthians é muito participativa. Especialmente a torcida do Corinthians que está mais próxima ali do clube. Obviamente não menosprezando os outros, mas é um fato de que a torcida que está ali mais dentro da vida do clube, ela tem segurado a onda do time. Né? Ela tem dado todo o apoio dentro e fora de campo também. Questão de produtos, de venda, né? De marketing. O que falta pro Corinthians é uma boa gestão. O Corinthians não tem uma boa gestão. Até hoje eu não vejo o Corinthians como um time bem gerido. Que se tivesse uma estrutura minimamente interessante fora de campo, o Corinthians era para estar do lado de Atlético, de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo hoje. Né? Era para estar do lado desses times ali brigando topo de tabela. Né? Apesar que o Galo teve um momento ruim, mas uma coisa é a questão esportiva, outra coisa é a questão fora de campo. Se fosse proporcionalizar, o Corinthians é o que tem mais potencial de todos os times aí, mas falta uma gestão legal para poder fazer isso ser aplicado. É a minha visão, tá, gente? Lembrando, é a visão de um cara atleticano de Minas Gerais falando de como ele vê os outros clubes, tá certo? Só para lembrar, porque é sempre importante. O Corinthians tem 19 pontos nesse momento, em 19 jogos, então já fechou a cota do Corinthians até o momento. 4 vitórias, muito pouco. O Corinthians começou o campeonato pessimamente. O Corinthians agora tá nessa posição porque nos últimos jogos vem tendo uma boa recuperação, tá, gente? Se não fosse por isso, o Corinthians estaria na zona de rebaixamento nesse momento. Lembrando que ele ainda tem possibilidade de talvez voltar, porque todos os times abaixo dele, até o Grêmio, que é o 17º, estão com 17 jogos. Então, se os times ali de baixo vencerem seus jogos, não sei se tem jogo um contra o outro, que eu não lembro, mas se os times ali vencerem, se cada time vencer um dos 2 jogos que tem, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Então a situação do Corinthians ainda é crítica, tá? Só para lembrar que às vezes a tabela engana um pouco. O Criciúma tem 17 jogos, Cuiabá tem 17, o Grêmio tem 17. Se cada um desses vencer um jogo, todo mundo manda o Corinthians para a zona de rebaixamento. 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. São 17 gols feitos. A questão do ataque do Corinthians está muito fraco. Para os nomes que tem era para estar melhor, para ter mais gols. 25 gols sofridos, menos 8 de saldo. Tá? Então, talvez no saldo aí é um dos times aí que não tá bem mesmo não. 33% de aproveitamentos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos do Corinthians. Internacional. O Inter é a mesma situação do Grêmio. É compreensível o porquê dele estar nessa posição. Não é aceitável, mas é compreensível. O Inter ainda tá bem, tá, gente? Só para contextualizar. Mas o Inter era para estar muito melhor. Todo ano, quando começa o ano, o Inter, pelos elencos que monta, é um time que é cogitado a estar em topo de tabela. O grande problema do Inter é que só isso não resolve. Teve o problema do Sul, o que é muito compreensível. Para quem teve tanto de problema que teve, o Inter está até bem ali na 13ª posição. Porém, com o elenco que o Inter tem, era para estar galgando coisas muito maiores. O Inter é um que eu vou mencionar, inclusive, outros torneios. Acabou de ser eliminado de uma Sul-Americana, onde ele era favoritíssimo. Mas muito favorito. Né? Inter, Fortaleza e Atlético Paranaense, para mim, eram os times favoritos. E o Inter teve uma vertiginosa queda. Não era nem para ter disputado fase de intermediária de Sul-Americana, né? Aquela antes das oitavas ali, que chama de playoffs. Não era nem para ter disputado isso, era para ter conseguido passar com folga no grupo. E não conseguiu. O Inter sofreu muito
por causa da questão do Sul também, mas a gente tem que convir também que com o nível dos jogadores era para estar bem mais, mesmo com os problemas que teve no Sul. Então o Inter aqui é um caso que tem que ser observado. Agora só vai ter o Campeonato Brasileiro. É a chance do Inter talvez focar em tentar atingir ali um G6, G7, talvez G8, porque quem sabe que o brasileiro ali vai aumentando. Se o campeão da Copa do Brasil for lá de cima, as vagas vão aparecendo para baixo, né? E o Inter também foi eliminado da Copa do Brasil de forma inesperada. O ano do Inter não tá bom. Isso é um fato. Tem chance de recuperar? Tem. Porque se o Inter consegue uma vaga ali de Libertadores ou pré-Libertadores, acho que o torcedor ficaria um pouco mais satisfeito. Cometeu um erro no meu ponto de vista, porque eu não acho o Kudê um treinador confiável, mas o Inter deu a sua oportunidade ali, não deu certo. Vamos ver agora com a mudança de áreas, com a mudança de treinador, se o Inter consegue, né, um crescimento melhor. Tem no momento 19 pontos em 14 jogos, outra coisa que é muito positiva para o Inter, porque o Inter tem simplesmente 5 jogos a menos do que os outros times todos, do que os outros times que já completaram 19. 5 jogos é muita coisa, gente. São 15 pontos em disputa ainda para o Inter. Ou seja, se o Inter ganhar, vamos colocar aqui que o Inter ganha todos os jogos, ele pode chegar a 34 pontos. 34 pontos hoje colocaria o Inter ali em quarto lugar. Mas aí nós estamos falando também de uma coisa que é extremamente difícil, o Inter ganhar todos os jogos. É impossível? Não. Mas se o Inter vence, pode alcançar ali até um quarto lugar, que já é zona de Libertadores. Mas tá difícil do Inter ganhar esses 4 jogos, né? Vai ter que suar bastante aí para poder melhorar. A campanha dele tá realmente condizendo com o seu momento na tabela. 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Talvez aí o mais mediano de todas as campanhas. Agora uma coisa interessante é que o Inter é equilibrado em tudo, até em gols pró e gols contra. O Inter fez 12 gols e sofreu 12 gols. O saldo do Inter é 0. É isso aí, gente. O saldo do Inter é 0. Incrível. O número de gols sofridos e feitos ainda é muito baixo, mas como tem muitos jogos a menos que os outros, é até aceitável, tá? 45% de aproveitamento, tá melhor até o aproveitamento do que alguns times estão acima dele, né? Só que tem poucos jogos, ainda temos que ver as cenas dos próximos capítulos para o nosso querido Internacional. Juventude! O Juventude é outro caso que me surpreendeu pra caramba, tá? Sendo muito sincero aí, o Juventude me impressionou muito. Nesse momento em 12º lugar. Era outro time que eu achei que ia subir para brigar perto da zona de rebaixamento. E não é o que tem acontecido. O Juventude tá se segurando muito bem. O Juventude, sim, eu tenho certeza, tirou ponto de muita gente que era considerado muito mais forte do que ele. Uma gestão fora de campo que tem refletido dentro de campo com muita qualidade. Eu mando aqui os meus parabéns pro Juventude, que também é do Sul, também sofreu ali a questão. E por que que o Juventude está sendo parabenizado? Porque Inter e Grêmio, gente, a gente espera sempre brigando por topo de tabela e até título. O Juventude, eu achei que ia brigar contra o rebaixamento e tá se mantendo ali na zona de Sul-Americana e para brigar para mais. O Juventude é um time que a gente tem que observar, é muito perigoso esse time, tá? E muita gente menospreza o Juventude por causa da camisa, por causa do escudo, porque querendo ou não, nacionalmente o Juventude não tem tanta tradição e repercussão igual outros times. É um grande erro. Todo mundo que subestimou o Juventude até agora tomou pra dentro. Então, fique de olho nesse Juventude e não se surpreenda se ele ficar bem no final do ano e até se classificar para um torneio sul-americano, viu? O Juventude tá merecendo. Tô torcendo aí para o Juve conseguir alcançar boas posições aí no campeonato. É um time bem legal, um time bem interessante de assistir. 21 pontos nesse momento em 17 jogos, ou seja, também tem 2 jogos a menos, pode subir bem mais na tabela. São 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, outro time que tá bem mediano. A questão do Juventude é que ele precisa aproveitar esse meio de tabela para contratar atacante, gente. O Juventude precisa, sim, ainda pensar na questão ofensiva. Tem 19 gols apenas, eu acho que o Juventude, apenas assim, né, não tá ruim, mas poderia estar um pouco melhor. São 19 gols
feitos e 22 gols sofridos. O saldo nesse momento é -3, o aproveitamento 41%. Juventude tá indo bem, legal. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos do Juve. Vasco da Gama! O Vascão é um time que começou extremamente mal e vem crescendo no campeonato. O Vasco ele teve o caminho oposto ao caminho do Atlético Goianiense que eu comentei. Porque o Atlético Goianiense ele começou bem o campeonato e perdeu o fôlego, foi perdendo. O Vasco começou muito mal e foi crescendo. E o futebol melhorando. Teve umas mudanças internas importantes no Vasco, tá? Pelo que eu acompanhei aqui, né? O Vasco teve algumas mudanças significativas. Teve a questão da 777, né? Que o Vasco correu atrás de tirar ali. A gestão mudou bastante. O Vasco é um time que vale a pena a gente acompanhar de perto, porque acontecem muitas coisas ali dentro bem interessantes de serem observadas assim pelo público externo, como eu, né, no caso, que sou de Minas Gerais. Nesse momento o Vasco tá numa posição interessante porque começou, e olha, não se surpreenda se o Vasco continuar nessa crescente e talvez pegar ali até uma liberta ou uma pré-liberta, viu? É bem possível aí se o Vasco continuar na toada que tá. Teve jogos, inclusive recentes, que o Vasco perdeu e que eu falei, gente, o Vasco perdeu, mas o futebol do Vasco está melhorando. Há uma grande chance do Vasco se recuperar bem. E isso tem acontecido com o time. É um time que vale a pena a gente prestar atenção e observar de perto. Vai dar trabalho para muita gente, viu? Fica ligado. O Vascão, nesse momento, tem 23 pontos, né? Sendo 18 jogos, um jogo a menos. 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Ou seja, o Vasco é ganhar ou perder. Empatar, não tem disso não. 20 gols feitos, 28 gols sofridos, -8 de saldo. Aí o Vasco precisa melhorar bastante a questão defensiva. E 42% de aproveitamento. O Vasco, inclusive, tem um jogador que é excepcional, que é o Verratti. Que jogador fantástico. Cara muito bom mesmo. Perigosíssimo. Então, fique de olho nesse Vasco, porque ele vai dar trabalho aí neste Campeonato Brasileiro, nessa segunda etapa. Se não se ligar, o Vasco vai deixar muito time favorito pra trás aí e vai tomar a vaga de alguém ali que era, como eu digo, favorito. O Vasco tem camisa, tem tradição pra tudo isso, mas não era nem de longe um dos cotados a estar nem no G6, né? Então, eu acho que o Vasco sim pode dar uma crescida aí legal neste momento. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu gosto muito do Vasco, falando de forma pessoal, é um time que eu tenho muita simpatia lá no Rio. Vamos ver o próximo. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é outra situação, é outro time que eu acompanho bastante. Eu sou muito curioso com a situação do Red Bull Bragantino por conta do extracampo, né? Da questão financeira mesmo, né? Da questão de toda essa parte de extra. Bragantino inaugurou um centro lindo de treinamento, que eu vi lá as imagens, assim, nossa, que fantástico. Parabéns ao Bragantino. Com certeza a cidade de Bragança deve estar muito orgulhosa desse time, que desde que chegou ali, desde que se tornou a SAF, desde que se tornou Red Bull Bragantino, gente, o time vem crescendo ano após ano. É impressionante. Algum momento o Bragantino vai estar num ponto em que ele vai tirar time grande também da briga, né? Lembrando, gente, aí eu tenho que ser sincero, o Bragantino não é um time grande, não tem título, não tem essa história toda, é um time mais recente e não tem uma torcida tão gigante, né? A cidade de Bragança, se eu não me engano, tem pouco menos de 200 mil habitantes, né? Mas é um trabalho impecável. É um trabalho impressionante fora de campo, não tem dívidas. É um time que... O Bragantino, se eu tivesse que falar uma coisa que eu sei que é péssima e que é negativa pro Bragantino, eu só tenho uma coisa pra falar. Não tem uma categoria de base. No ano passado, eu até vi o vídeo recentemente, que o Bragantino no ano passado teve 0 de investimento na categoria de base. Acho que esse ano já teve mais, inclusive o centro de treinamento comporta categorias de base, e eu acho que o Bragantino tem que investir mais nesse tipo de trabalho com a categoria de base,
porque vai trazer muita renda para o time. Né, o patrocínio aí com a Red Bull, ele é extremamente importante mundialmente. E além de tudo, o próprio Red Bull aí é dono de outros muitos times no mundo, e o Bragantino pode ser aquele que vai alimentar estes outros times com bons reforços, né? Com bons meninos aí que podem gerar frutos financeiros para o Bragantino crescer cada dia mais e mais. Mas no seu tempo, no seu momento, o Bragantino está fazendo um crescimento impressionante. Nesse momento está em 9º lugar, são 25 pontos, 17 jogos, 2 jogos a menos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Muito bom. 22 gols a favor e 20 gols contra. O saldo do Bragantino é positivo de 2, 49% de aproveitamento. Se forçar um pouquinho mais, o Bragantino pode pegar novamente a Libertadores, igual pegou a pré-Libertadores no ano passado. Lembrando que o Bragantino, apesar de estar disputando a Sul-Americana nesse momento, é um time que se classificou para a Libertadores e saiu justamente para o Botafogo. Né? Se tivesse ali talvez pego um time que não fosse tão complicado quanto o Botafogo, que vive um bom momento, gente, o Bragantino ainda estava na Libertadores, talvez tivesse até passado, dependendo do grupo que pegasse no sorteio. O Bragantino deu foi um azar mesmo de, na pré-Libertadores, acabar caindo frente a frente com o Botafogo. Senão ainda tava. E tá bem na Sul-Americana, é um time que pode ficar de olho. Se ganha um torneio como a Sul-Americana, gente, o Bragantino sobe bastante o patamar dele. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Atlético Paranaense! Tá aí o nosso querido Atlético com H. Grande Atlético Paranaense, nossos irmãos lá do Paraná, um abraço para todos. O Atlético Paranaense, no meu ponto de vista, apesar de estar numa posição que não é ruim, uma posição muito boa, eu tô me sentindo um pouco decepcionado com o futebol do Atlético Paranaense. Porque eu esperava um pouco mais, tá? De novo, tô falando como um cara que vê de fora. Só que eu sempre vejo o Atlético Paranaense como um time que tá ali em cima brigando com os times mais complicados do campeonato de igual para igual. O Atlético Paranaense teve muitos momentos de oscilação no campeonato, né, no Brasileirão e em outros torneios também. Acho que já foi até eliminado da Copa do Brasil, não lembro, desculpa, não lembro agora de cabeça, acho que não. Mas o Atlético Paranaense é um time que na Sul-Americana conseguiu se classificar, acho que conseguiu se classificar. Na Copa do Brasil eu realmente não lembro se ele classificou ou não, peço até desculpas. Pra vocês verem, eu tô fazendo aqui na hora, não tem cola, não tem nada, eu só tô com os times aqui na minha frente, né, os números do Brasileirão. Mas enfim, o Atlético, mas isso também é justificado, tá, gente? Pelo Atlético Paranaense talvez tá focando, por exemplo, acho que a Sul-Americana é interessantíssimo pro Atlético Paranaense, mais do que até o Brasileirão. Porque se o Atlético Paranaense ganha a Copa Sul-Americana, ele já se classifica automaticamente para a Libertadores e consegue um título internacional extremamente importante para o clube, que vem crescendo a cada ano, tá? Por mais que assim eu falo que eu tô um pouco decepcionado, na verdade o Atlético Paranaense tá até melhor do que no ano passado, enfim, vem numa crescente a cada ano, do meu ponto de vista. Então é um time que já tá se firmando. Eu sempre falo aqui no canal que eu vejo 14 grandes times, não é mais, no meu ponto de vista, não são mais 12 grandes clubes do futebol brasileiro, são 14. E eu sempre incluí o Atlético Paranaense e o Fortaleza, tá? Pode ser que entre outros, o Bahia tá ali cogitado para ser um desses clubes também, mas tem que ver se é uma coisa de momento. Eu acho que não, porque o Grupo City é muito forte, já nós vamos falar do Bahia. Acho que a gente pode ter ali um G15, um G16 extremamente poderoso, né? Mas nesse momento eu vejo um G14 bem firme, tá? Atlético Paranaense, Fortaleza eu já incluo, e o Bahia tá galgando para poder ser um desses aí, tá? Então, todo respeito ao Atlético Paranaense aí, um time muito forte e que pode conseguir coisas melhores ainda no Campeonato Brasileiro, mas talvez não esteja numa posição um pouco melhor, justamente por causa desse foco nas Copas, que também é muito interessante para o Atlético Paranaense. Talvez tenha até mais chance de ser campeão na Sul-Americana ou numa Copa do Brasil do que propriamente no Campeonato Brasileiro, que precisa de um elenco mais robusto, né, do que normalmente a maioria dos clubes tem. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Atlético Paranaense em 8º lugar com 25 pontos, 17 jogos, ou seja, se vencer os 2 jogos em atraso pode subir bastante também.
7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 20 gols marcados, 17 gols sofridos, 3 gols de saldo, também tem 49% de aproveitamento até este momento no campeonato. Bahia! Ô Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. É isso aí, moleque. O Bahia é um time que surpreendeu gigantescamente, não pelo extra-campo, porque quando um grupo do tamanho do Grupo City pega o Bahia, gente, não é pra fazer um trabalhinho meia boca. Agora, dentro de campo, eu não esperava que o Bahia fosse estar tão bem. Teve uma queda vertiginosa nas últimas rodadas, tá? O Bahia poderia estar muito melhor se não tivesse tido uma sequência de derrotas recentemente. Agora, o Bahia tá ali brigando no mínimo pra pegar uma vaga de Libertadores. É um time que tem que ficar de olho. Agora, o trabalho extra-campo do Bahia é impressionante. É sensacional. O Grupo City escolheu um time muito correto, muito certo para poder patrocinar. Hoje o Bahia, gente, ele não é um time formador como outros do Grupo City. Bahia não é aquele time que vai fazer menino para poder mandar pro Manchester City lá e estourar lá e ganhar dinheiro lá, não. O Bahia hoje talvez seja a segunda força do Grupo City. Tá? Obviamente o Manchester é a primeira força. Bahia hoje talvez seja a segunda força aí do Manchester City. Do Grupo City, desculpa. E ele tá tendo um investimento bem interessante. Vai ter um investimento maior ainda aí daqui a algum tempo. Alguns adiantamentos, pelo que eu fiquei sabendo, não tenho certeza, tá, gente? Se estiver falando besteira, peço desculpa. Mas acho que teve até alguns adiantamentos de investimento para poder montar um time forte. E o time tem respondido, né? Lembrando que o Bahia, há pouco tempo atrás, estava disputando até uma Série B. E agora já tá ali no topo da Série A, brigando de igual para igual com muitos clubes. O Bahia, no meu ponto de vista, no Campeonato Brasileiro, só tem que melhorar um pouco a questão de fora de casa, né? Dentro de casa ele atua muito bem na maioria dos jogos, mas fora de casa... Mesmo quando perde, tá? O Bahia atua bem dentro de casa, mas fora de casa, às vezes, tem uns jogos que, meu Jesus Cristo, o Bahia precisa só melhorar nesse quesito. Mas eu tenho uma simpatia muito grande com o Bahia, com o Fortaleza. As torcidas dos clubes do Nordeste, eu sou muito fã mesmo, eu gosto muito. Eu tenho uma identificação, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, esses times ali do lado nordestino, bem legal demais, e o Bahia tá entre eles, tá? Então, parabéns ao Bahia pelo trabalho extra, não tem dívida, é um time que tá com a dívida toda equalizada, pensando no futuro, fazendo investimentos interessantes. É um time que eu peguei um vídeo de um canal que fala de finanças esportivas só pra ver o que é falar do Bahia. Porque eu tenho muita curiosidade. Eu queria um dia sentar com alguém do Bahia aqui no canal e conversar sobre o Bahia. Pra saber como é que é toda essa questão de gestão externa. Eu sou muito curioso com isso. Alô, se tiver alguém do Bahia assistindo, está muito convidado aí a vir a participar aqui conosco no canal. Pra gente poder falar um pouco sobre esse time que no extracampo é um dos que eu tenho mais curiosidade. O Bragantino e o Bahia são dois times que eu tenho muita curiosidade de conversar sobre o extracampo. Só para finalizar então, são 31 pontos do Bahia. O Bahia tá muito bem, tá? Ou seja, são 6 pontos a mais que o Atlético Paranaense, que é o oitavo que tá logo abaixo. 19 jogos já jogados, né? O Bahia já fechou o ciclo de jogos do primeiro turno. 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. 28 gols feitos, 23 gols sofridos, saldo de 5, aproveitamento 54%. Parabéns ao Bahia aí, grande campanha. São Paulo. O São Paulo é um time que eu comecei um pouco decepcionado por ter sido campeão da Copa do Brasil. Achei que ia estar melhor no início do campeonato, só que já retomou as rédeas. São Paulo não tá em sexto lugar à toa não, gente. O São Paulo tem um time muito bom. Só que o São Paulo tem um grande problema, elenco. Sim, o elenco do São Paulo ele ainda é um pouco precário. Quando tá com o time completo, o São Paulo é um time muito, mas muito difícil de ser batido. Agora, quando depende do elenco, o São Paulo ainda deixa um pouco a desejar. São Paulo é um time que, devido a acompanhar muitos amigos aqui do canal, eu até tenho um pouco mais de familiaridade, né, pelo que a galera fala, mas não sou um estudioso de dentro. Então, na minha visão, o que eu, Léo, né, atleticano, vejo hoje do São Paulo é que tem que aproveitar a janela agora de meio de ano para poder investir em elenco. Não quer dizer que você tem que trazer todos os titulares, tá? Não quer dizer que você tem que trazer grandes contratações para ser titular, mas precisa investir no elenco. E essa janela agora de meio de temporada vai mostrar quais são as pretensões do São Paulo, porque se não trouxer ninguém,
o São Paulo não vai conseguir, talvez, manter essa posição, porque o Campeonato Brasileiro tá chegando numa fase onde vai ter 2, 3, 4 jogos por semana. 4 também não é muito. Mas enfim, nós já vamos ter aí uma quantidade gigante de jogos por semana. O brasileiro vai entruncar muito, vai ter jogos pregados um no outro. Então, necessita desse elenco. O São Paulo é uma camisa gigantesca do futebol brasileiro e tem que ter um elenco à altura. Não tem, tá? Sendo muito sincero, eu não vejo os titulares e os reservas em nível minimamente parelho. Não quer dizer que você tem que ter, por exemplo, igual no Galo. Não tem um cara que faz frente ao Hulk. Mas na hora que precisa entrar, por exemplo, o Vargas, ele às vezes, consegue dar conta do recado. São Paulo não tem esse cara quando tem as substituições, né? Dadas as devidas proporções, obviamente. Então, o São Paulo precisa buscar jogadores aí a nível dos caras titulares, porque o time do São Paulo é realmente muito bom e vai brigar por muita coisa. São 32 pontos no momento, em 19 jogos, já fechou o ciclo. A galera ali de cima quase toda já fechou um pouco, já fez a maioria dos jogos, né? São 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 28 gols 20 gols sofridos, 8 gols de saldo, 56% de aproveitamento aí. Está muito bem o time paulista. Cruzeiro! Cruzeiro sim é um caso de surpresa extrema, né? No início do campeonato ninguém esperava que o Cruzeiro estaria em quinto lugar. Querendo ou não, era um time que era para brigar contra o rebaixamento. Porém, arrumou um jogador que tá fazendo uma diferença gigante aí, talvez, se não for o melhor, um dos melhores meio-campo do campeonato, né? Que é o menino lourinho lá, que eu esqueci o nome dele. Mas tem ali um dos melhores meio-campo do campeonato e que carregou muito o time, tá? Carregou muito o time até o momento. Uma coisa que eu posso falar do Cruzeiro, que é um time que tá mais próximo aqui, né? Por sermos de Minas e ser adversário do Galo também, é que o Cruzeiro, ele tem... a torcida do time, ela tem que rever um pouco os conceitos dela, no meu ponto de vista. O Ronaldo, ele vinha com um processo que era um pouco mais lento, mas muito correto, né? O Cruzeiro começou o ano ali com o Ronaldo. E o processo e o Cruzeiro se salvou e tá hoje onde tá, muito por conta do Ronaldo. Se não fosse todo o trabalho que ele fez, o Cruzeiro não estaria nem perto disso aí, tá? A grande questão da saída do Ronaldo e a chegada do Pedrinho, o cruzeirense, ele tá na expectativa, né? Todos que eu converso, eu tenho muitos amigos cruzeirenses, obviamente, meu irmão é cruzeirense. A grande expectativa deles é que o Pedrinho vai fazer um alto investimento para ter um time de qualidade agora. Isso não vai acontecer. E isso eu tô falando de sinceridade de todo o coração. Cruzeirense, não vai esperando que o Pedrinho a cada janela vai despencar 100, 150 milhões para poder trazer reforços pro time do Cruzeiro. Não vai acontecer, tá? Então o Cruzeirense tem que ter muita paciência, porque o processo de reestruturação do Cruzeiro é um processo que vai levar tempo. Se continuar a cobrança do jeito que está, agora não tá tendo tanto porque o Cruzeiro tá vencendo. É o único mandante que venceu todos os jogos em casa. Todos os jogos que disputou em casa, não perdeu em casa, né? É o único invicto. Eu não sei se ganhou todos, tá, gente? Me desculpa, mas se esperar que eu saiba a campanha em casa de todos os jogos do Cruzeiro é demais. Mas eu sei que não perdeu. É um dos poucos times que não perdeu nenhum jogo em casa. E esperar que isso aconteça direto não vai ser assim. O Pedrinho vai... Se a cobrança ficar tão pesada no Pedrinho a ponto dele ter que trazer jogadores, e pode ser que o time tenha em algum momento uma queda de rendimento, é normal, todos os times vão ter isso. O Flamengo já tá tendo um momento dele, também já teve. Palmeiras tá tendo um momento ruim agora que nós vamos falar, mas o Cruzeiro pode ser que tenha essa queda de rendimento. Se tiver a queda de rendimento, tiver uma cobrança alta no Pedrinho, pode complicar um pouco pro lado do próprio time. Então o Cruzeirense, do meu ponto de vista, ele tem que dar um apoio maior aí pro cara, que ele não vai tirar dinheiro dele para poder colocar no Cruzeiro. Agora, futebolisticamente falando, o Cruzeiro tem surpreendido sim positivamente. Não esperava que estaria nessa posição. Acho que muitos dos cruzeirenses mesmo que eu converso não esperavam que o Cruzeiro estaria tão bem. E se continuar nessa vibe aí, pode até conseguir uma Libertadores de uma forma muito rápida, né? Porque o Cruzeiro nesse momento está disputando a Sul-Americana. Saiu da Copa do Brasil de forma vergonhosa para a camisa do Cruzeiro, né? Saiu pro Souza.
mas focou na Sul-Americana, tá bem na Sul-Americana, no Brasileiro também tá bem. Tem também aquela diferença de que o Cruzeiro, assim como uns outros poucos times, tem campeonatos a menos, o que ajuda numa recuperação de jogadores e tudo mais. Porém, o Cruzeiro tá sabendo aproveitar esse momento que tem, né? Tem times aí que não tem campeonatos, outros campeonatos, e não estão sabendo aproveitar. O Cruzeiro tá sabendo aproveitar. Então vamos ver aí como vai ser o segundo semestre dos nossos ex-rivais. Só para não deixar de dar aquela brincadeirinha. Cruzeiro nesse momento tá em quinto com 32 pontos, 18 jogos, ou seja, ainda pode subir um pouco mais na tabela ali, tem um jogo a menos. São 10 vitórias aí, um dos times que mais tem vencido, né? Lembrando que muitas vitórias em casa. Acho que é o quarto melhor aproveitamento aí de vitórias de todos os times. 10 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 25 gols feitos, 20 gols sofridos, 5 gols de saldo, 59% de aproveitamento. Fortaleza! O grande Leão do PC é outro dos times que eu falei, tá no meu G14. É um time que já mostrou para que veio, cresce a cada ano vertiginosamente, mostrando um futebol de qualidade sempre. Obviamente teve os seus altos e baixos, teve também problemas, perdeu alguns jogos que não poderia, venceu alguns jogos que não esperava, e o Fortaleza nesse momento não está em quarto lugar à toa, tá? É um time que a gestão fora de campo vem se refletindo no futebol dentro de campo e vice-versa. Fortaleza é outro time, se eu não me engano, está disputando a Sul-Americana também, acho que já passou, e é um dos grandes candidatos a levar esse título. E eu vou ser sincero, vou falar assim de forma pessoal, eu torço muito por Fortaleza conseguir vencer, porque eu gostaria muito de ver um time nordestino vencendo um torneio sul-americano, e o Fortaleza vai ter uma grande chance agora, né? Então, tomara aí que o Fortaleza consiga esse feito, que seria muito impressionante, mas obviamente vai enfrentar outros times extremamente difíceis. Mesmo disputando Sul-Americana, tá muito bem, eu não lembro, desculpa, eu não lembro quais são os times agora que estão todos na Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza ainda tá. E se tá, é um time que tá no topo da tabela, jogando todos os campeonatos que pode e fazendo um bom desempenho no Brasileirão. Fortaleza nesse momento tem 33 pontos, 18 jogos, ainda tem um jogo a menos, ou seja, pode encostar ali no Palmeiras. Não vai passar porque o saldo de gols é brutalmente diferente, mas pode encostar ali no Palmeiras e o Leão fungando no cangote não é legal. São 9 vitórias, 6 empates, e o problema do Fortaleza é justamente a quantidade de empates. Se metade desses empates tivesse sido convertidos em vitória, ele estaria mais no topo. Se tivesse 2 vitórias a mais aqui, ele estaria brigando com, bem dizer, com o Botafogo ali pela liderança, né? E 3 derrotas, é um time que perde muito pouco. 23 gols pró, 18 gols sofridos, 5 gols de saldo, 61% de aproveitamento. Palmeiras! O vídeo tá ficando um pouquinho longo, peço desculpas, mas a gente vai, como eu falei, esse vídeo aqui a gente fala de todos os clubes e agora vamos falar dele, né? O time do pacto! Galera, o Palmeiras aí que não precisa nem falar, né? A gestão fora de campo do Palmeiras é impecável e isso tem se refletido em campo. Falar do Palmeiras, o Palmeiras vai ser o mais curtinho, gente, porque o Palmeiras tá... O que eu posso falar de negativo do Palmeiras é que ele tá vivendo nesse momento um momento de baixa, né? Um momento de viés de baixa. Na questão de campo, é um time muito, muito equilibrado, muito forte. Tem tido alguma ajuda de arbitragem, mas eu não falo que é proposital não, tá, gente? É só pra ser sincero assim com vocês. Algumas questões de erro de arbitragem às vezes tem favorecido o Palmeiras, mas também tem favorecido o Flamengo, também tem favorecido o Botafogo, também tem favorecido alguns clubes, tá? E tem prejudicado também muitos dos clubes. Eu tô falando nesse sentido porque o Palmeiras, dos times prejudicados do campeonato por arbitragem, é um dos menos prejudicados. Vamos colocar assim, é melhor, né? Não é que ele tá sendo favorecido sempre, mas dos times prejudicados é um dos menos prejudicados do campeonato. Só que isso não é motivo para o que muita galera fala, né? Que, por causa de arbitragem o Palmeiras tá sempre lá em cima. Não, o Palmeiras tá lá em cima porque tem gestão eficiente fora de campo e tem um time extremamente equilibrado dentro de campo. Não é à toa que o Abel tá esse tempo todo e o Palmeiras tem que servir como exemplo para todos os outros clubes, porque é o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro,
e continua sempre brigando por título, sempre. E uma coisa a gente tem que falar, e é extremamente importante, vale para Atlético, que está um pouco mais abaixo, e para outros clubes também que estão um pouco mais para baixo. Times com investimento que o Palmeiras tem, com o time que o Palmeiras tem, ele não é obrigado a ser campeão. O Flamengo também não é obrigado a ser campeão. A obrigação dos clubes de maior investimento, e nisso eu incluo o Galo, que não tá bem, de todos ali dos maiores investimentos, acho que é o que tá pior é o meu Galo, tem que estar sempre brigando. Tem que estar sempre ali. Ganhar é outros 500, gente. Quem acha que é obrigação ganhar tá vivendo em Nárnia, tá vivendo em um mundo paralelo. A obrigação dos grandes clubes é sempre estar brigando por todos os títulos. E o Palmeiras é um time que sempre tá. Continua na Libertadores, continua na Copa do Brasil, é um dos times mais temidos do país e não é à toa. Tá? A gestão do Palmeiras é impressionante. Terceiro lugar com 36 pontos, 19 jogos, já fechou a cota de jogos. 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 27 gols feitos, 14 gols sofridos. Acho que é a melhor defesa. Não, a melhor defesa é a do Inter, mas a do Inter tem muitos jogos a menos, né? Proporcionalmente é a melhor defesa do campeonato até agora. E o que vem se repetindo por vários anos, tá? 14 gols sofridos, 13 gols de saldo. 63% de aproveitamento. Impressionantes os números de Palmeiras, que vive um viés de baixa no momento, mas eu tenho certeza que é só momento. Palmeiras deve continuar dando trabalho para todo mundo. O pacto infinito que esse time tem. Um abraço aí para todos os torcedores palmeirenses e vou deixar aqui em especial nesse vídeo também para minha querida Jô Santos, do canal Jô Santos, que tá sempre aqui conosco. Pessoa espetacular. Beijo no coração dos palmeirenses. Vamos pro próximo. Flamengo! O Flamengo, o time mais ajudado do campeonato. Mas não é só isso não, gente. Por mais que o Flamengo aí seja o time que tem nossa, até travei. É o time menos prejudicado por arbitragem, digamos assim. Isso não é só por conta disso, né? O Flamengo é o time que tem um investimento maior aí do campeonato, é o time que tem maior retorno financeiro no futebol brasileiro, disparado, né? Um time que consegue fechar na casa, o único time que fecha na casa do bilhão. E eu não tô falando de bilhão de dívida, porque muitos times conseguem fechar com 1 bilhão de dívida. Mas o Flamengo consegue fechar, conseguindo arrecadar cerca aí de mais de 1 bilhão por ano. É um time que sempre monta muitos elencos fortes. Tem 2 times titulares, basicamente. Então, ele tá ali na segunda colocação. É até inesperado, porque era um time que poderia estar claramente em primeiro. Mas como eu falei, a obrigação dos clubes grandes é estar ali no topo brigando. A gente ainda tá no meio do campeonato, tudo pode acontecer. Porém, o Flamengo, obviamente, é talvez aí o maior candidato ao título do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, diferente de Copa tudo pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, ele depende de um investimento em elenco. E não tem ninguém que tem hoje um investimento em elenco maior do que o Flamengo. Isso é um fato, né? O Flamengo conviveu ali com problemas internos. Eu acho que isso é uma questão que o próprio Flamengo tem que pensar, assim. Pra mim que vejo fora, novamente, vou repetir pra ficar bem claro, é a visão de um atleticano, uma pessoa que tá fora, né? Mas pra mim, o maior problema do Flamengo que ele tem que resolver é algumas questões extra-campo, igual a questão do Gabriel Barbosa, uma gestão de elenco que precisa ser bem vista, porque um dos grandes prejudiciais para você ter um elenco tão estrelado quanto o do Flamengo é o controle de ego. O controle de ego é difícil pra caramba. E eles têm feito até bem. O Tite, em especial, tem feito um trabalho até muito consistente nesse ponto. Tirando o problema com o Gabriel Barbosa ali, são muito poucos os problemas que a gente escuta hoje, depois do Tite, com relação ao Flamengo, né? A torcida já é um pouco mais radical, não pode perder, não pode empatar, que é tudo uma porcaria. Mas se você for olhar com a cabeça fria, o Flamengo tá condizente com o que se espera dele, né? Um elenco que tá brigando por título, que tá ali em cima brigando com todo mundo pelas posições mais altas e que é extremamente eficaz, principalmente na questão ofensiva. Não é à toa que o Flamengo hoje é o time que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tá? Tem um melhor ataque, inclusive, do que o líder Botafogo. E lembrando também que o Flamengo tem um jogo a menos, então ainda pode
encostar ali, talvez até passar, dependendo da quantidade de gols que fizer no jogo em atraso. Mas como o Campeonato Brasileiro é uma bagunça, até todo mundo equilibrar, até pra fazer essa análise, gente, é muito difícil, viu? Vou ser sincero com vocês. Porque time com jogar menos, time com jogar mais, é bem complicado. E aí fica a crítica à CBF, que precisa organizar essa baderna que faz. O presidente está nesse momento acompanhando as Olimpíadas. Eu acho que ele não tinha que estar lá, né? Tem mais preocupações aqui do que lá. Lá o pessoal, a comissão, o pessoal pode se virar muito bem sem o senhor Edinaldo. Ele tinha que estar aqui para poder gerir melhor o campeonato, que é o principal produto, né, da CBF. Mas parece que tá cagando e andando, né? A seleção feminina que tá lá não precisa dele lá, não vai fazer a menor diferença lá, só tá lá passeando mesmo. Então fica aí a crítica. Desculpe aí os flamenguistas, mas, né, precisei desabafar. O Flamengo está em segundo lugar com 37 pontos, 18 jogos, um jogo a menos, ou seja, pode alcançar e até ultrapassar o Botafogo, dependendo do resultado desse jogo. São 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 32 gols feitos, 19 gols sofridos, 13 é o número de saldo, 68% de aproveitamento. A defesa do Flamengo ainda toma um bocado de gols, né? Acho que dos 4 primeiros colocados é o time que mais tomou gol. Então, tirando essa questão aí, tem que melhorar um pouquinho a questão defensiva, mas a questão ofensiva do Flamengo é impressionante. E outra coisa, o Flamengo ele tem, no meu ponto de vista, o melhor centroavante do futebol brasileiro, né? Lembrando que centroavante é aquele cara de área que faz gol. O Galo, por exemplo, não tem nenhum jogador que faz centroavante, né? O único jogador que tem lá que poderia fazer isso, mas não faz, é o Allan Kardec. Que, enfim, é inútil, inexistente. Tô falando dentro de campo, né, gente? Porque fora de campo a gente sabe que o Kardec é legal. Caramba, ajuda o elenco e tudo mais, mas dentro de campo não funciona, é fato. Mas o Flamengo, proporcionalmente, proporção oposta, tem o Pedro, que é hoje o melhor centroavante do futebol brasileiro. Tinha que estar com a seleção brasileira lá, porque a seleção carece de um cara como o Pedro e, infelizmente, não foi convocado. Nunca saberemos o real motivo. Mas o Pedro é disparadamente o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. E hoje está vestindo a camisa do Flamengo e tem feito muitos gols e feito a diferença. Então, e olha que teve um momento que o Pedro era banco, hein? Quem diria aí, algum tempo para trás aí, uma temporada para trás aí, o Pedro chegou a ficar só comendo banco e agora está sendo bem aproveitado. Eu queria ter um Pedro aqui no Galo, não vou mentir não. E vamos pro último então, nosso último time aí a ser analisado. Botafogo! O Botafogo convive com aquele dilema que não sai da cabeça, porque no ano passado tinha um campeonato na mão, este ano está novamente bem e o maior medo do torcedor botafoguense é que aconteça o que aconteceu no ano passado de novo. Talvez seja até interessante, porque você vai com um pouco mais de discernimento antes de gritar as coisas, né? Que já tinha gente gritando campeão muito cedo. Agora a campanha do Botafogo não está tão boa quanto a do ano passado, mas ainda é impressionante. E você vê o que uma boa gestão fora de campo faz com o Botafogo. Botafogo é um time que chegou para ficar, gente. Não é um time que tá de passagem, é um time que chegou para ficar. Teve um momento péssimo na história, voltou para a Série A, arrebentando. Voltou para a Série A, assim, voltou a jogar bem a Série A, arrebentando. E depois que teve ali os investimentos extra-campo, vem se tornando aí uma das potências. E hoje, né, até o momento, tá até ali na frente do meu Galo. O Galo que era um dos 3, agora tá ali entre os 4, né, digamos assim. Acho ainda o elenco do Galo um pouco melhor que o do Botafogo quando tá todo mundo, porque o Botafogo não teve o problema que o Atlético teve de todos os jogadores ficarem fora, você ter 12, 13, 14 jogadores fora do time, né? Você tem que montar mais. O Botafogo tem um time extremamente forte, tem um elenco bastante razoável para poder complementar caso precise, tem um elenco muito bom. Acho que o Botafogo é aquele time que tem uns 15, 16 jogadores muito bons que dá para ser titular. Ou seja, tá quase que no ideal, tá? Obviamente não tem como ter igual o Flamengo, né? 24 jogadores que tem nível de titular. O Galo hoje, por exemplo, tem uns 18, 19 jogadores a nível de titular, até uns 20 talvez, mas e agora vai poder aproveitar disso, né? Tô falando hoje depois das contratações, tá, gente?
E o Botafogo também deve ter alguma movimentação no mercado aí para dar uma fortalecida no elenco. Vamos ver como é que fica. Eu vejo o futebol do Botafogo muito agressivo, muito bonito. Eu gosto de ver os jogos do Botafogo, são muito interessantes de assistir. E ainda tá tendo essa campanha aí Botafogo-Palmeiras, né? Tentando aí, a galera tá gerando este conflito que tá mais extra-campo do que dentro de campo, mas dentro de campo também se reflete bastante, mas muito extra-campo ali entre o Textor e a Leila, e isso tem refletido principalmente para a torcida, né? A torcida tem sentido muito essa questão de rivalidade com o Palmeiras. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Palmeiras e Botafogo ainda vão gerar muitos jogos interessantes e muitas situações interessantes no Campeonato Brasileiro e também nos outros torneios. Afinal de contas, a Libertadores, os dois vão se enfrentar frente a frente já de cara. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Botafogo é o líder do campeonato com 40 pontos, 19 jogos, fechou a cota, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Gols Pro 31, ou seja, tem um gol a menos que o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos também. 16 gols sofridos, o Botafogo é a segundo melhor ataque e acho que é a terceira ou quarta melhor defesa, alguma coisa assim, tá? Proporcionalmente, como eu tô falando, porque o Inter... hoje o Inter é a melhor defesa, mas também tem o pior ataque. Não jogou, então é difícil até de você falar. É um dos piores ataques e a melhor defesa, mas tá equilibrado porque tem 12-12, né? Então, assim, tomou pouco gol, mas também jogou pouco. Então é difícil você colocar isso na proporção. Mas proporcionalmente o Botafogo ali tá entre as 4 melhores defesas também. 15 gols de saldo. Melhor saldo de gols, se eu não me engano, é do Botafogo, isso mesmo, melhor saldo do campeonato. Então você vê que o equilíbrio entre defesa e ataque do Botafogo é muito grande, 70% de aproveitamento. É isso, meus amigos, essa é a nossa mid-season. Peço desculpas porque o vídeo fica grande, mas é normal, não tem jeito, eu tô falando de todos os times em um mesmo vídeo, cansativo pra caramba falar. Vai ficar, já tá dividido, já deve ter visto aí na linha, na base aí que tá tudo divididinho. Isso dá um trabalho, gente, tudo que eu tô fazendo dá um trabalhão. Procurar, estudar, informar sobre cada clube e tal. Lembrando que aqui eu tô dando uma versão superficial para não ficar o vídeo maior, porque se eu fosse falar tudo que eu penso de cada clube aqui, a gente ia ficar um vídeo de 3 horas. Você sabe que eu amo futebol, mas muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Como dá muito trabalho, galera, eu só peço uma coisa em troca. Deixa o like aí para dar aquela força pro conteúdo. Manda aí pros seus amigos, marca aí, pode pegar o trecho aí do seu clube, se você quiser assistir só ele, manda pros amigos. E se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Sua inscrição é extremamente importante e fundamental. Faço questão de você aqui conosco na família Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, adversários!